A volta ou vinda do Senhor Jesus será visível, todo olho o verá, ou será invisível? O divórcio é lícito entre os cristãos? Será que implica na salvação ser divorciado? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou economista, sou teólogo e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Para você que já conhece, adianta aí o seu like, vai compartilhando, que tudo isso será para a graça de Deus. Pergunta do Josivan de Oliveira. Olá, meu nome é Josivan de Oliveira. Quero aqui colocar uma pergunta, professor, pastor Israel, sobre a vinda de Cristo. Mateus 24:30 diz que a vinda de Cristo será visível a todos, todo olho verá. Mas logo em seguida diz que será como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Também mais à frente, diz que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Será de surpresa e muitos não o perceberão, tal como nos dias de Noé não perceberam, até que o dilúvio veio e não perceberam. Também logo diz que um será deixado, outro será levado. Mas a gente vê que há uma sensação de que uns souberam e outros não. De repente pessoas do lado sumiram, outros ficaram exatamente surpresos, pelo sumiço de várias pessoas. Então, eu queria perguntar, a vinda de Jesus, a segunda vinda, será visível a todo olho? E como resolver essa questão de que é comparado com os dias de Noé, que não o perceberam até que ele veio? Como resolver essa questão? Obrigado, Josivan, pela sua bela pergunta. E a gente vai enfatizar na pergunta crucial aqui, até para facilitar o entendimento do que a gente vai responder. Então pergunta ao irmão Josivan: a volta ou vinda do Senhor Jesus será visível, todo olho verá, ou será invisível? Boa pergunta. Lembro que há um livro, eu tenho uma edição antiga, aí se você for olhar, deve estar ainda sendo editado na CPAD, Calendário da Profecia, do saudoso pastor Antônio Gilberto. Aí, se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, ajuda bastante no entendimento disso aqui. Mas eu vou tentar aqui fazer uma cronologia para facilitar no entendimento. Existe pessoas que defendem doutrina pré-tribulacionista, doutrina pós-tribulacionista. Olha, eu vou seguir esse é o que defende nessa nomenclatura o saudoso pastor Antônio Gilberto, que eu acho que é o que faz todo sentido para o entendimento, é a melhor maneira que eu encontro de entender todas essas coisas, tá? Então, direto à pergunta do Josivan: como é que vai ser isso? Todo olho verá ou será uma volta invisível? Bom, estamos aqui aguardando a volta do Senhor. Como será a volta do Senhor? Será por ocasião do arrebatamento. No abrir e fechar de olhos, como diz as Escrituras, a igreja do Senhor, os que estão em Cristo, serão arrebatados. Mas antes disso, Paulo diz até que tem uma cronologia, supõe-se que essa cronologia seja mínima, ele diz que nós de maneira alguma, vamos anteceder os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo. Então ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que estivermos em Cristo, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Essa primeira vinda do Senhor, esse negócio de primeira e segunda, às vezes as pessoas têm dificuldade, Mas e aquela vinda lá do passado? Mas agora a gente está falando da vinda de forma gloriosa. É Jesus como Senhor, já reconhecido e já com todo o poder que lhe é dado nos céus e na terra. Mesmo assim, por ocasião do arrebatamento, é invisível. A igreja saiu, os que morreram em Cristo ressuscitados. Eu defendo que simplesmente as pessoas sairão
de dentro do túmulo. A Bíblia diz que o mar entregará os seus mortos, quer dizer, até corpos que foram carbonizados, que viraram cinzas. Se morreu em Cristo, vai ressuscitar. É milagre, é mistério de Deus. Muito bem. Quando isso acontecer, o mundo vai continuar, como se diz, girando da mesma forma aparentemente. Só que aí tudo indica, né? Alguns filmes mostram isso, filmes escatológicos mostram isso, vai ser uma onda muito grande de catástrofe só por esse efeito, porque o carro que estiver sendo dirigido ele vai ficar sem motorista se esse motorista for arrebatado. E assim acontece, pode acontecer com ônibus, com carreta, com trem, com metrô, com navio, e seja lá com avião, e seja lá o que for. Então, o mais provável é que vai acontecer uma onda muito grande de catástrofes de veículos por ocasião do arrebatamento, e isso aí vai vitimar certamente muitas pessoas que ficarem. Isso tudo, ninguém viu nada de sobrenatural. Alguns irmãos defendem, eu acho também que é bastante provável, é que vai surgir depois para dar desculpa aí do onde é que estão os crentes, como canta Quirino, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde é que estão os crentes? Sumiram todos eles. Aí alguém vai dizer que foi o disco voador que veio aí que levou. Mas é claro, né? Aqueles que conhecem um pouco as escrituras, que ficarem, né? E que estiverem vivos também, porque vai ser tudo muito mais difícil, aí vai começar a lembrar, não, isso que está acontecendo não tem nada de coincidência, é o que era pregado mesmo. Eu não fui, eu sei por que eu não fui, a igreja foi arrebatada. Aí, ponto. Arrebatamento começa nos céus, as bodas do Cordeiro. Paralelamente aqui na terra, dá início à grande tribulação. Uma primeira fase, vamos dizer assim, primeiros 3 anos e meio, vai ser até de uma boa fartura. E é fácil de entender. Os crentes sendo arrebatados vão deixar para trás bens móveis e imóveis, vão deixar para trás automóveis, apartamento, pensão que recebia, conta bancária, vai ficar tudo aí. Então vai ser uma festa muito grande, aparentemente o mundo ficou melhor porque deixou riquezas e tem menos pessoas para distribuir. E também vai começar a tomar e vai tomar forma durante a grande tribulação o anticristo, o falso profeta, a besta vai passar a dominar. Pois é, essas 3 pessoas são a forma que o diabo vai atuar na terra. Pronto. São as três formas. A besta, o anticristo e o falso profeta. Muito bem. Quando virar 3 anos e meio aqui na Terra, então vai começar a escassez, vai começar a faltar as coisas, faltar alimento, faltar comida, pessoas perdendo sua vida de forma violenta, muito mais em quantidade e mais intensidade do que acontece hoje. Pessoas vão começar a morrer até se cumprir os 7 anos das bodas do Cordeiro lá no céu. Quando cumprir esses 7 anos, aí é a outra coisa que perguntou o Josivan. Todo olho verá. Como é que será isso? Aí será agora, essa segunda vinda. Segunda com Cristo glorioso, né? Com Cristo com todo o poder que é lhe dado nos céus e na terra. Jesus virá com poder e grande glória. Parte dessa grande glória do Senhor será a igreja que já foi arrebatada e que voltará com ele, com poder e grande glória, e todo olho o verá. Possivelmente a ferramenta para isso será a televisão, será a internet, não sei que mais outro tipo de tecnologia poderá ter sido inventado, mas só com isso que a gente já tem, que eu estou citando, já será possível, todo olho o verá. Qualquer evento que tem hoje aí de esporte, ele passa pela televisão, passa online para todo mundo e todo mundo pode assistir. E pela internet, que também se faz transmissão, pode se assistir pelo celular. Então isso, todo olho o verá. Jesus chegará na terra, descerá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e com um sopro ele vai aniquilar, vai neutralizar, vai matar o anticristo que tiver personalizado em uma pessoa humana. Aí Jesus vai matá-lo e vai começar a reinar. O período
que vai se iniciar até os 1000 anos. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai se estender demais, mas apenas para responder que foi perguntado pelo Josivan. Como é que é a volta do Senhor? É todo olho verá ou será de forma invisível? Então, isso foi para dizer que vai ter as duas coisas. A primeira volta, invisível, porque vai ser arrebatamento. Ninguém aqui na terra vai ver nada. E a segunda volta, aí sim, 7 anos depois, será com poder e grande glória, todo olho o verá. Até aí, diga glória a Deus. E chegamos à pergunta do Paulo Roberto dos Santos. Boa tarde, meu nome é Paulo Roberto. A minha pergunta é sobre o divórcio, porque na Bíblia está escrito que Deus odeia o divórcio. E algumas pessoas que vêm a mim me perguntando isso, então a minha pergunta é: o divórcio é lícito entre os cristãos? Em tempo, também gostaria de perguntar se isso implica também na questão da salvação de uma pessoa divorciada. Obrigado, irmão Paulo Roberto dos Santos, pela sua bela pergunta. De tudo que está perguntado, o que a gente pode sintetizar para facilitar o raciocínio, para entender o que estará sendo respondido, é o seguinte: pergunta ao irmão Paulo Roberto: o divórcio é lícito entre os cristãos? Ele faz duas perguntas em uma só. E ele quer essa pergunta também se o divórcio implica na salvação por ser alguém divorciado. Pergunta difícil, e eu só posso falar alguma coisa à luz das Escrituras, e eu não vou nem além e nem aquém do que está escrito. É um tema difícil, pouco falado nas igrejas, mas enquanto a gente não fala nas igrejas, aí vai sendo falado na televisão, por quem não entende nada de Bíblia na maioria dos casos. Tem muita gente boa na internet, tá? Muita gente boa, muita gente que manja muito, que conhece mais do que eu, mas a maioria, quando vai para a televisão e por aí afora, às vezes a coisa desanda. Mas então vamos à pergunta. O divórcio, ele é lícito entre os cristãos? Bom, primeiro também essa questão de entre cristãos. A lei de Deus é para todos. O cristão, ele é justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A lei é para todos. E quando alguém não cumpre, se aplica aquele versículo do Senhor Jesus: errai por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, Deus não reserva nenhum prêmio à ignorância. Então, se alguém não conhece alguma coisa bíblica e está errando por isso, está errando duas vezes. Está errando porque está errando por não conhecer a Bíblia. Tá com dois problemas, pronto. Mas nesse caso aqui, o Paulo ele vai direto na questão do divórcio. Bom, eu vou a algumas situações, porque a gente precisaria de ter casos práticos. E algumas situações que estão, para mim, com uma clareza muito boa na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus disse: qualquer que repudiar a sua mulher, a Bíblia ela só tem entendimento de casamento como sendo casamento hétero, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. Então, quando ele diz: se algum homem deixar a sua mulher, a não ser por infidelidade, ou seja, ou por adultério da mulher e o homem abandonar. Aí Jesus diz: se ele abandonar a sua mulher, aquele homem, ele está cometendo adultério. É o que está escrito. Para mim, isso tem uma clareza solar. Isso, para mim, é claro o suficiente. Se alguém quer defender outra coisa, que defenda em outro lugar. Onde eu tiver para falar da Bíblia, eu vou falar da Bíblia. Respeito opiniões divergentes, mas também vou insistir com a minha, esperando que ela também seja respeitada. E, claro, se eu estou falando a palavra de Deus, eu espero que a palavra de Deus alcance as pessoas que precisam ser alcançadas.
Então, nesse contexto, irmão Paulo e as pessoas que estão me assistindo, se o divórcio for uma causa, sempre desse, como se diz no linguajado popular, né? O amor acabou, nós não estamos mais nos entendendo. Nesse contexto, Jesus diz que o homem que fizer isso, se ele abandonou a mulher, ele já comete adultério. E Jesus ainda emenda: e o que se casar com a repudiada também comete adultério. Olha só. E ele só falou do homem, não falou da mulher. É até onde está escrito. Costuma-se, na maioria dos casos, dizer que, da mesma forma que Jesus falou em relação ao homem, deve ser aplicado à mulher também, mas já não tem a mesma clareza, porque a palavra é dita em relação ao homem. A mulher, se ela vai se divorciar, se ela vai tomar a iniciativa de se divorciar, bom, aí qual é o caso a ser aplicado? É difícil a gente aventar uma outra possibilidade diferente dessa aqui. Quais são as razões? O único senão que tem nesse caso é se houve infidelidade. Se não houve, o risco é sério. E à luz da Bíblia, o que a gente tem aqui é adultério. E como diz a Bíblia, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, irmão Paulo e mais quem estiver ouvindo, respondendo a segunda parte da pergunta, se isso tem implicação com a salvação, tem total. Porque se a Bíblia disser que é adultério, e a mesma Bíblia, eu estou falando de Novo Testamento, a mesma Bíblia vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, não tem jeito. É a situação que está posta. Esse é um caso concreto. Agora alguém vai perguntar: olha, mas e aí, se for um caso mais ou menos assim, eu acho que não era. Aí tem que examinar cada caso, tá? Eu posso examinar esse caso aqui concreto. Houve infidelidade de um dos dois ou não houve? Se não houve, não cabe o divórcio. Quem tomar a iniciativa do divórcio, na minha avaliação, se for o homem, está em cheio, escrito na Bíblia. Se ele tomar a iniciativa do divórcio e não houve infidelidade ou seja, no ex ante, anteriormente, se não houve fidelidade da mulher, ele está enquadrado na questão do adultério de que fala a Bíblia. É o que pode ser falado sobre esse tema à luz da Bíblia. Se é ruim a gente falar isso, porque a gente é humano, a gente tem amigos, a gente tem irmãos, tem um monte de coisa, mas eu não posso negociar a palavra de Deus. Eu não negocio a palavra de Deus. Se tem alguma coisa pela qual eu estou disposto a morrer, é pela palavra de Deus. Isso eu não negocio. Então, enquanto Deus me deu voz, enquanto Deus me dê palavra, enquanto Deus me coloca para falar alguma coisa, eu vou falar da Bíblia. A Bíblia está em escassez. Eu vi uma mensagem de um pastor na internet, ele dizia que o Brasil não está com falta de evangélicos, o Brasil está com falta de crentes que nasceram de novo. Eu assino embaixo. Eu tenho dito que esse problema é antigo, só que atualmente ele se exacerbou. Tem gente que não nasceu de novo em todos os níveis eclesiástico das igrejas locais. Aí tem que fazer essa diferença, tá? As grandes promessas de Deus é para a igreja. Aí, igreja é a reunião de todas as pessoas que estão em Cristo em todo o planeta. Agora, quando se fala de igrejas locais, a igreja que tem estatuto, a igreja que tem um CNPJ, a igreja que tem conta bancária, isso é a igreja local. As igrejas locais têm seus problemas. Desde quando? Desde sempre. Que na Bíblia está lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, e aí uma coisa ele elogia, outra coisa ele repreende, ele pede, ele escreve para que seja consertado, exorta, é o termo melhor. As cartas do Apocalipse também passam por isso, as 7 cartas. Então, isso tudo tem que ser colocado. Espero ter respondido. Vou deixar na descrição os textos que podem ajudar, separando lá direitinho. Se possível, vou até fazer a transcrição da pergunta por completo e espero que ajude na sua compreensão. É o que eu tinha
para vos entregar o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, e espero que você, se gostou, compartilhe, passe para irmãos, passe para quem não é irmãos, conforme você entender que deva ser feito. E coloque aí nos comentários também, até se discordar também, pode escrever no comentário. Pastor Israel, eu discordo por causa disso. Agora discorda e diga por quê, né? Também para a gente ficar mais polido, né? E não ficar naquele negócio do eu acho, né? Eu acho não dá. Bota lá por que você pensa de um jeito ou pensa de outro jeito. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.